podcast Explica Isso Direito. Eu sou a Samile e hoje estamos aqui com uma equipe, de profissionais que vai discutir como o direito penal trata os estados das emoções, da paixão e embriaguez na prática jurídica. E como esses estados podem influenciar o comportamento humano e como alteram a responsabilidade criminal. Vamos descobrir e com isso eu passo a palavra para os especialistas que estão aqui presentes. Boa noite, eu sou Lívia, psicóloga, que vai estar falando aqui hoje com vocês. Quando a gente fala de emoção, paixão e embriaguez no contexto do comportamento humano, precisamos reconhecer como essas condições afetam, necessariamente justificam as nossas escolhas. A emoção, por exemplo, é um estado passageiro que pode levar a agir de forma impulsiva, como a raiva, por exemplo. Quando você está com raiva, você utiliza meios para expressar de forma impulsiva, você não pensa o que aquilo ali pode te trazer. A paixão, sendo mais duradoura, intensa, ela pode distorcer o julgamento, mas ainda assim não elimina a responsabilidade das nossas ações. Então, quando você está apaixonado por uma pessoa e essa pessoa faz algo de muito ruim com você ou com outro, você tenta ali minimizar o que ela fez, você passa ali para ela uma segurança melhor, de que ela não fez nada, de que está tudo bem, e normalmente não está. E agora, no caso da embriaguez, as nuances importantes são, enquanto a embriaguez é voluntária, o risco é assumido. A involuntária, especialmente quando completa, pode comprometer profundamente a consciência e a autonomia do indivíduo. O mais importante disso tudo é entender que, mesmo sobre os fortes estados emocionais ou alterações químicas do cérebro, a gente tem consequências que permanecem por conta das nossas escolhas. E essas escolhas cabe a cada um de nós a decidir o que vai ser de forma saudável de lidar para evitar, para gerar esse sofrimento, evitar sofrimento nos outros e pensar mesmo como a gente pode afetar isso em questão da lei penal. Como isso vai afetar no Código Penal? Como nossos comportamentos podem gerar isso? Boa noite, meu nome é Jaqueline, sou especialista em direito penal. O Código Penal brasileiro deixa claro, no artigo 28, versículo 1, que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. E o que isso significa? Mesmo que alguém age impulsivamente, por raiva, por ciúmes, ainda que é responsável pelos seus atos, mas pode ser considerado desmetria da pena. Então, pessoal, na visão da ética, as emoções, assim como a paixão, são automáticas, Então, elas vêm de dentro de forma impulsiva, natural e tem muito a ver com a questão exterior, que faz com que nós, seres humanos, nós vamos agir de acordo com esses estímulos. A questão é saber controlar essas emoções. Então, a ética coloca a questão da responsabilidade, Nós temos que ter responsabilidade por esses atos. Como preleciona o artigo 121 em seu parágrafo 1º do Código Penal, que fala sobre o homicídio privilegiado. Por exemplo, se uma pessoa cometer um homicídio sob forte emoção, logo após uma provocação injusta da vítima, ela pode ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3. É verdade, se uma pessoa ela comete um crime por estar ou muito nervosa ou sob influência de um ciúmes muito grande, ela ainda é responsabilizada pelo que fez. Isso é indiscutível. Mas o juiz, ele pode ver com outros olhos e reduzir a pena. Se ficar claro
que a emoção foi muito forte e que a pessoa ela agiu logo após uma, por exemplo, provocação injusta da vítima. Que ela foi, nesse caso, a vítima da situação por uma provocação feita para mesmo desestabilizar aquela pessoa. Boa noite. Muito obrigada, pelo convite de estar aqui. Então, a discussão sobre um tema tão importante, né? E dentro das estatísticas, elas nos mostram que o maior número de mortes é por causa do álcool, da embriaguez, né? Principalmente em acidentes de trânsito. E a embriaguez ela está dentro do direito penal, no artigo 28 do inciso 2º. O Código Penal diz que a embriaguez voluntária ou culposa, ela não exclui a responsabilidade penal, né? Quando a pessoa tem a intenção, quando ela corre o risco sabendo que se ela fizer uso do álcool, então ela vai correr o risco de ali cometer algum tipo de infração, né? Que é estabelecida no Código Penal. A pessoa decide embriagar, ela decide cometer um crime, né? Ela ainda assim será responsabilizada desse código. Um exemplo claro seria quando essa pessoa ela sai, né, com os amigos, né, e se ela ingerir qualquer tipo de alcoólico, ela vai estar sim, né, ali, né, intencionalmente podendo cometer um crime. É isso mesmo, o Código Penal não permite que alguém use embriaguez como desculpa para práticas criminosas, nesse caso, e embriagado de forma voluntariamente, mas se a pessoa ficou embriagada sem querer. O Código Penal entende que se a pessoa ela for presa, cometeu um homicídio e ela se embriagou sem saber que ela estava sendo embriagada. O Código Penal ele tende a analisar melhor essa imputabilidade. Ele entende que deve haver uma perícia mais específica para analisar se esse caso realmente teve uma ação realmente culposa. Se aquela pessoa realmente se embriagou por si própria ou se ela foi embriagada para cometer aquela situação. A embriaguez é um estado no qual as capacidades racionais e de autocontrole estão completamente, né, elas ficam completamente comprometidas. Então, sob a visão, através da visão da ética, por mais que a pessoa ela utilize essas substâncias, que ela não vai ter o controle do que ela vai falar, da forma como ela vai agir, ela tem que ter responsabilidade e tem que ter o controle para não prejudicar a si mesmo, que os prejuízos são consideráveis, e também aos outros, né? A família, a sociedade como um todo sofre com isso. E tem também, muito importante, a questão da embriaguez patológica. Então, sob a visão da ética, a gente tem que ter muito cuidado em abordar essa questão da embriaguez, porque existe a embriaguez patológica, que é vista como uma doença, certo? E ela deve ser tratada. Então, conforme o artigo 26 do Código Penal, que trata das doenças mentais, a questão, né, a embriaguez, ela o agente vê o agente, né, como inimputável ou semi-imputável. Então, por isso, né, que eu reforço essa questão sob a visão da ética, tem que haver um cuidado, um olhar bem sensível para essa questão, mas deixando bem claro que a responsabilidade é tudo, a questão do controle. Quando falamos de crime de trânsito, como por exemplo dirigir bêbado, a lei ela é clara. Mesmo que a pessoa não tenha noção total do perigo, ela será punida se causar um acidente grave ou então fatal. Isso porque a escolha de beber e dirigir já mostra que ela assumiu o risco. Vamos analisar um caso prático. Imagine que uma pessoa consome uma bebida intoxicante sem saber e comete um crime. Esse é um exemplo de embriaguez acidental. A gente não sabia que estava ingerindo algo prejudicial
isso pode ser considerado um excludente de culpabilidade, ou seja, ele não teve culpa pelo ato dele ali. Nesse caso, a perícia ela vai, né, ser de fundamental importância para a perícia psicológica, né, a perícia toxicológica será essencial para avaliar o nível, no caso, né, da consciência desse agente no momento do crime. Se a pessoa não sabia dos riscos, ou então se ela estava completamente fora de si, a responsabilidade pode sim ser atenuada. Porém, se a pessoa realmente ela se embriagou voluntariamente, ela deve ser punida. Então, o código ela deve ser responsabilidade, né? Deve ser responsabilizada por esse ato. Porque ela causou a própria falta de controle ali naquele momento. Nos casos em que alguém fica bêbado sem saber, como ao tomar uma bebida adulterada, é importante investigar se a pessoa ela tinha condições de entender o que estava fazendo. A justiça ela analisa cada caso com cuidado para decidir se ela deve ou não ser punida. Agora vamos refletir um pouco. Como o direito penal deve equilibrar a proteção à sociedade com a compreensão das fragilidades humanas, como a emoção e a embriaguez? A justiça precisa ser equilibrada. É importante reconhecer que emoções fortes ou alterações no estado de consciência podem realmente atrapalhar o julgamento de uma pessoa, mas isso também não significa que ela não tenha nenhuma responsabilidade pelo que ela fez. Sob a perspectiva da ética, a emoção, a paixão, a embriaguez são fenômenos que exigem consciência e muita reflexão. A ética não nega a validade dessas experiências, mas propõe que a reflexão sobre suas consequências é de extrema importância. A análise de cada caso deve ser levada em consideração no contexto e o tipo de crime, a forma como a gente se colocou naquela situação. A lei permite que a pena seja atenuada em alguns casos, mas isso precisa ser cuidadosamente analisado, porque cada caso é um caso. Concordo aqui com a opinião de Josiane, e a emoção e a paixão não eximem a culpa, mas podem influenciar na dosimetria da pena. E no caso da embriaguez, se a pessoa se embriagou voluntariamente, a idade é mantida. A justiça ela busca, né, sempre um equilíbrio entre a punição e a compreensão das circunstâncias em que um crime ele foi cometido. Né? A responsabilidade penal ela precisa refletir a interação, a intenção, né, e a capacidade do agente, se ele tinha essa capacidade ou não. Agradeço vocês, especialistas, por estarem aqui trazendo um tema tão complexo, né, importante para a sociedade, onde a justiça penal ela busca equilibrar, né, tudo ali e vários nuances e trazer a compreensão dessas limitações humanas, né? Agradeço a todos, até o próximo episódio do Explica Isso Direito. E com isso, deixamos claro, cuidado com as suas paixões, as suas emoções e mais ainda, se beber, não dirija.